Senhor presidente, demais colegas, deputados e deputadas, me dirijo especialmente ao povo do Rio Grande do Norte, aqui representado nas galerias, e aqueles que nos assistem através da TV Assembleia ou nos ouvem através da rádio Assembleia. Primeiro, senhor presidente, dizer que vejo de forma positiva, melhor dizendo, esse momento singular que vive essa Casa Legislativa. Nós estamos hoje sendo observados e criticados de forma muito forte pelos diversos setores da sociedade a partir de uma decisão muito corajosa e certa, tomada pela mesa diretora desta Casa, com o apoio de todos os colegas deputados, no sentido de tornar transparente e dar conhecimento à sociedade do que é o Poder Legislativo do Rio Grande do Norte, que tem 180 anos de história, não 180 dias. Então tem toda uma história, tem toda uma cultura acumulada e tem também os seus defeitos, suas distorções que precisam ser corrigidas e que vêm sendo corrigidas ao longo do tempo. Posso aqui testemunhar o trabalho da atual mesa diretora, sem desconhecer outros que já tiveram a responsabilidade também de conduzir o destino dessa casa. Mas é importante, porque vivemos num momento da vida nacional de extrema crise econômica, crise social, crise moral, que exige uma mudança de comportamento de todos os setores da sociedade, inclusive do Poder Legislativo em todos os níveis. E esse Poder Legislativo certamente vai também dar a sua contribuição para o Estado, que passa por sérias dificuldades, e para o Brasil, porque essa situação está sendo revista no plano nacional. Então, o que nós desejamos é isso, mudança. Algumas mudanças já foram anunciadas por Vossa Excelência, redução de cargos, de custos, algumas medidas que já estavam postas em prática, outras que serão tomadas, a reforma administrativa, que certamente vai ainda mais reduzir custos, para que se economize mais, para que tenhamos recursos para investir melhor no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Quero dizer, senhor presidente, que precisamos avançar mais, como Vossa Excelência também já se comprometeu em seu pronunciamento institucional. E quero dizer aqui, em respeito aos meus eleitores, em especial, como disse a alguns nas redes sociais, que aguardaria o pronunciamento institucional da Casa, representado pelo senhor presidente, para me pronunciar. Mas deixando bem claro que essa tem sido nossa prática como cidadão e como agente público durante toda uma vida. E é assim que a gente deseja. Nós estamos na política, não de forma profissional. Sou bancário, trabalhador da Caixa Econômica Federal há 34 anos, com muito orgulho. E não estou na política para retroceder no meu comportamento. Então, tenho pautado a minha vida pública exatamente pela correção, pela ética e pela contribuição de melhorar o desempenho da coisa pública, melhorando a prestação de serviços e fazendo com que os recursos públicos sejam melhor aplicados em favor de quem mais precisa. Sei que esse é o propósito de todos os colegas que aqui também têm assento nessa casa, que legitimamente aqui chegaram pelo voto popular. Mas gostaria de enfatizar aquilo que nós discutimos ontem em reunião, inclusive, a necessidade de avançarmos mais na redução desses custos a partir desse estudo criterioso que já vem sendo feito e que agora, com a contribuição da Fundação Getúlio Vargas, dando toda a orientação técnica pela experiência e pela credibilidade que tem. Quero dizer também, senhor presidente, que devemos respeito aos concursados. A Assembleia, ainda na gestão do ex-presidente Ricardo Mota, realizou seu primeiro concurso em 180 anos de história. Alguns já foram admitidos, outros certamente serão nesse processo natural de profissionalização que esse Poder Legislativo passa. E em respeito também àqueles que estudaram e foram aprovados em concurso público. Chamo a atenção também, senhor presidente, a outra medida que certamente será adotada por essa Casa. Primeiro, de respeito ao teto salarial constitucional. Nós verificamos, e eu fui surpreendido também, verificando que muitos recebem muito além. Isso é uma imoralidade. Isso tem que ser corrigido. Quem tiver seu direito, que vá na justiça. Mas não se pode pagar mais do que o que está posto na lei, que é o respeito à Constituição, ao teto constitucional. Isso tem que ser corrigido. E vou mais adiante, eu sei que esse é o sentimento também dos meus colegas. Vamos impor
vamos, através de uma lei própria, também colocar um subteto, porque não é admissível que se ganhe na Assembleia mais do que um deputado ganha, que já ganha muito. Um salário bruto de R$25 mil. Tem que ser aí para baixo, porque o cidadão norte-grandense não suporta, nem tem condições de manter salário de marajás nesse poder legislativo. Isso também tem revoltado a população do Rio Grande do Norte. E nós não podemos calar, nem nos omitir diante dessa situação. Então, aquilo que nós já conversamos, que certamente será objeto ainda de decisões a serem anunciadas no decorrer, nos próximos dias, pela mesa diretora. De outra forma, senhor presidente, eu desejo que realmente com essa reforma, com as medidas hoje anunciadas, quero parabenizá-lo, com as medidas que já vinham sendo postas em prática e pelas medidas que virão, que essa Casa Legislativa esteja em consonância, em sintonia com o sentimento do povo potiguar, que deseja realmente uma sociedade mais justa, que tem direito a mais recursos aplicados naquilo que mais precisa e que quer ser representado por esse Poder Legislativo de forma legítima, como tenho certeza, o propósito de todos que aqui vieram e chegaram pelo voto popular. Parabéns, Vossa Excelência, pelo trabalho. Conto com o nosso apoio. Estaremos atentos em respeito ao cidadão potiguar. Muito obrigado. Senhora Presidente, Cristiane Dantas, demais colegas ainda presentes neste plenário, venho mais uma vez, senhora Presidente, em defesa do setor produtivo desse Estado, do combalido setor produtivo desse Estado, que sofre com a crise econômica nacional, que tem reflexos contundentes na economia do Rio Grande do Norte. Ano passado, no final do nosso período legislativo, tivemos a oportunidade de apreciar um projeto encaminhado pelo Executivo Estadual de socorro financeiro, solicitando a aprovação de medidas para um reordenamento fiscal com o objetivo de angariar para esse exercício mais 230 milhões. Para isso aumentou o ICMS, IPVA e o ITCMD. Proposta que foi acolhida pela maioria, que eu respeito, mas dessa maioria discordei. Porque eu tenho um entendimento que no momento de recessão, se você aumenta a carga tributária, você também está ferindo, atingindo ainda mais frontalmente o setor produtivo, os empresários, que hoje lutam com muita dificuldade para manter a base de emprego nesse Estado, que vem sofrendo. O ano passado, deputado Galeno Torquato, já foram menos 12 mil empregos, ou seja, 12 mil trabalhadores e trabalhadoras desempregados nesse Estado. Mas qual foi a nossa surpresa? Não bastando esse aumento de impostos, o governo agora, de forma sorrateira, impõe um novo pacote fiscal através da Secretaria de Tributação, com duas medidas que agora pode ferir de morte esse empresariado. Deputado Souza, o governo adotou, através de decreto, duas medidas: antecipação de prazo de recolhimento de ICMS, o que, de forma prática, acaba com a reserva, com o capital de giro daqueles que ainda têm, e ainda faz uma cobrança retroativa 2011 do frete das mercadorias transportadas entre os estados. Isso é muito grave, porque é uma conta que não existia. Esses produtos que foram transportados e comercializados, foram comercializados dentro de um preço onde não existia essa tributação. E agora vem uma conta retroativa, 5 anos atrás, para que esses empresários já em dificuldades tenham que pagar. Na minha opinião, isso é um absurdo e um desrespeito àqueles que ainda insistem em gerar emprego, renda para essa população do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer, senhor presidente, que fiquei surpreso, estupefato, e mais ainda, o empresariado do Rio Grande do Norte. Quero aqui louvar e fazer um elogio público a um artigo publicado pelo economista, grande economista desse Estado, Zé Camelo, diretor superintendente do SEBRAE,
onde ele de forma muito didática coloca essa situação, mostrando o que vai representar se permanecer essas medidas, se forem realmente efetivadas como estão sendo. Daí o meu apelo ao senhor governador Robson Faria, para que ele reveja essas medidas e assim dê um alento ao setor produtivo. De outra forma, aí realmente é para prejudicar de uma vez por todas esse setor produtivo que é tão sofrido. Então, senhor governador Robson Faria, peço que junto com sua equipe técnica da Secretaria de Tributação, atendendo o apelo de todo o empresariado, de todos os segmentos, possa rever essa situação, assim preservando muitos postos de trabalho e preservando ainda o que resta da saúde dessas empresas hoje, no geral, em situação de muita dificuldade. O que nós temos visto diariamente é redução de postos de trabalho, redução de tamanho das empresas, redução de lojas, fechamentos de empresas. Só o ano passado, em 2015, foram menos 870 estabelecimentos no Rio Grande do Norte, onde cada um correspondia pelo menos com um emprego, e chegando a um número de 12 mil postos de trabalho. Com essa medida, certamente, esse número vai aumentar muito. Portanto, senhor governador, fica aqui registrado a nossa solidariedade ao setor produtivo e o nosso apelo que reveja essas decisões equivocadas e que possa, assim, em respeito àqueles que geram emprego e renda ao povo do Rio Grande do Norte, que possa realmente ser revisto e que isso não se torne uma prática ainda mais danosa ao setor produtivo desse Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.